Me conta aqui, você está cansado de falar, repetir, se explicar e ele não te entende? Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Casamento na Prática. Eu sou o Leonel E eu sou a Areta. e hoje o nosso tema é: seu marido não te escuta? Olha, você não me escuta não? Escuto. Não sei, vamos ver que esse tema é polêmico, sabe? Vamos. Até o final do vídeo eu conto para vocês se ele me escuta ou não me escuta, tá bom? E Pode estar ruim, né? Mas eu acho interessante esse tema porque, assim, é polêmico. Todo mundo fala, marido não me escuta, ele não me ouve, não me entende, não me acolhe, não me tudo. E aí, gerador aí de grandes, né, problemas aí no casal. Então, acho que é um assunto que a gente precisa falar, até para vocês aí de casa começarem a pensar, entenderem e até pensarem assim, se existe alguma possibilidade de fazer esse marido escutar vocês. Então, fica aí até o final para saber, né, se o marido de vocês já passar a escutar ou não. Se tem solução para este verdadeiro caso aí. depende também, né? Mulher no dia de TPM que quer descarregar o mundo Começou ele com a em cima TPM. da gente, já tem que sair de fininho. Começou ele. Tava demorando. Tem vídeo que você não fala do seu TPM, hein? Hoje tá mais controlada, né? Então, tô aqui no chazinho, né? Tá no chazinho calmante. Então, a questão toda, quando a gente fala, né, do marido não escutar a esposa, realmente é um assunto que eu escuto bastante no consultório. Tem muito do que a pessoa que está trazendo, no caso a mulher, fala, e também de como esse marido vai estar para receber a fala. Quando eu falo dessa forma, às vezes para os meus pacientes, eles ficam danadas comigo. Tipo assim, eu tenho que pensar, eu tô ali na demanda com multifunções e tal, ainda tem que pensar, é do jeito que eu vou falar com ele, a hora, o local, o momento. E isso daí traz grandes polêmicas realmente, né, de discussões, mas depois acabam entendendo. Eu lembro muito, Leonel, eu não sei se você se recorda daquele vídeo, a gente já viu já tem um tempão, né? Eu acho ele uma comédia, o pastor Cláudio Duarte, né? Independente aqui, a gente não está falando de religião, mas esses vídeos polêmicos da internet, que ele fala da caixinha do nada que o homem tem. Lembra desse vídeo? Lembro. Né? Acho que vocês aí de casa, se não viram, podem ver aí, né? A Caixa do Nada, do pastor Cláudio Duarte, que ele fala do tempo que o homem tem para processar as coisas, do time dele que é totalmente diferente do nosso de mulher. A mulher, quando ela está angustiada, quando ela está querendo falar de alguma coisa ou com algum problema, ela quer despejar ali, ela quer resolver, ela quer falar, ela quer. O homem não tem esse mesmo movimento. Quando ele está com algum problema, ele vai ali para a caverninha dele, tá? Então, nesse vídeo do pastor Cláudio Duarte, ele fala que o homem vai para a caixa do nada. Ele fica ali, pega o controle remoto, fica passando os canais da TV, fica ali, não está pensando em nada. Então, se você quer falar com ele, você não pode chegar e falar assim 300 coisas ao mesmo tempo. Você fala, eu preciso falar um assunto com você, que aí ele vai voltar a atenção e tal. Então veja esse vídeo só para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Mas além do vídeo, eu me lembro muito do livro. Ele não é um livro, né, científico, mas ele é um livro, né, muito famoso, que é O Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, né? Que eu tenho, já li, já muito antigo, e fala desse processo da mulher quando está com alguma dificuldade, ela precisa falar, e do homem ir para a caverna. Então remete aí ao mesmo assunto do vídeo do pastor. Só fazendo um adendozinho, hoje, como o casamento é na prática, né? Vou citar um caso aí na prática que aconteceu hoje de manhã, né? Ai, meu Deus. Que a Areta acordou primeiro, estava lá na cozinha, né, fazendo um café, eu desci e ela, muito animada, já começou o dia no alto astral, eu começo mais devagar, eu vou engrenando. Ela já começou um monte de demanda, que hoje tem isso, tem que fazer, tem que acontecer. E eu tô pensando, já pensando lá na noite. Aí eu falei, calma um cadinho, deixa eu processar, que eu tô aqui pensando agora que eu tenho que levar o Nicolas para cortar o cabelo agora e tal. Então eu tava ali naquela demanda, ela já estava vendo na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. E eu não estava conseguindo processar
aquele monte de informação ali de manhã, eu acordando ainda meio tonto. Então, assim, é como a Mareta falou, né? São casos que acontecem, né? Que tem que saber como você vai se posicionar, como você vai falar, né? E o outro, como que vai absorver aquilo também, né? Porque às vezes a pessoa tá num timing, a outra tá no outro e acaba desintonizando, né? Bom esse exemplo que você deu real, esse caos aí fresquinho de manhã, porque realmente foi isso. E o fator, assim, essencial para poder eu me sentir escutada nas minhas demandas e ele se sentir respeitado, foi que ele sinalizou para mim, olha, calma um pouquinho, porque eu não tô nessa energia, tô acordando agora, vai devagar. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer as minhas coisas que eu tenho para fazer e depois a gente senta e conversa. E deu tudo certo, né? Foi assim que foi feito. Eu saí do meu estado e tal. Claro, gente, que a gente está falando de uma coisa que dá para esperar. Vamos dar um exemplo aqui. Se fosse uma coisa que não desse para esperar, eu iria sinalizar para ele, olha, não dá para esperar, eu preciso dessa resposta imediata, se recompõe aí, vamos dar a resposta. Então acontece, tá? Então só para vocês entenderem aí de casa, para não acharem que sempre dá para esperar, sempre, né? É um castelo, não tem isso não. Então, nessa demanda, né, do homem precisar desse tempo e da mulher ter a necessidade de falar, é que gera esse atrito da gente achar que o marido não escuta. Em verdade, o marido escuta, só que ele tem um tipo de escuta diferente da nossa escuta, né? A mulher, por maternar, por ter esse movimento aí do cuidado, ela está muito ambientada com essa parte da escuta. De filho, de trabalho, de todo mundo, de marido, das demandas. E o homem não tanto. Então, quando você tiver qualquer assunto para tratar com o seu marido, com o seu parceiro, você sempre veja o momento para trazer aquilo ali, se você tiver, ok, né? Porque numa TPM a gente não tem esse filtro, lógico. E sinaliza para ele, olha, eu preciso falar uma coisa para você, mas eu preciso que você tenha uma escuta bem ativa sobre isso, porque é importante para mim. Fez essa breve introdução, aí sim esse marido vai escutar. Então, vilão, celular, ele não pode estar com o celular na mão, porque senão ele não vai te escutar, vai te perguntar 50 mil vezes a mesma coisa e você vai ficar com mais raiva ainda, né? Atenção duplicada. Tá falando com ele, mas está vendo uma televisão, ou ele tem que estar ensinando um filho uma atividade, você também está falando junto. Escolha o momento também, porque senão, né, vai ficar ruim e realmente você vai sempre ficar naquele movimento da vítima. Ah, meu marido não me escuta. Mas e a responsabilidade sobre isso que você tem? Que é o momento apropriado para a conversa. Não vai querer conversar com o maridão na hora da Copa, né? Ele vendo o jogo do Brasil, vai querer. Aí não vai rolar, né? Exatamente, na hora da Copa. Acho que nem as mulheres querem conversar na hora da Copa, Leonel. Eu sou torcedora e vou torcendo e falo e brigo com o juiz e tal. Acho que eu vi um videozinho, né? Acho que é meme que fala, que o marido filmando a mulher e fala assim, gente, só nesse momento que a gente entende, na Copa, de 4 em 4 anos as mulheres se voltam pro futebol e torcem, né? Não sei se aí de casa vocês fazem isso, né? Torcem aí só na Copa ou torcem aí pelo ano inteiro pelo time do coração de vocês? Então, é uma perguntinha aí para nós fazermos. Mas, nesse ponto do marido escutar, é importante de vocês entenderem que não dá para falar com atenção dividida. Se você ficar falando de qualquer demanda com atenção dividida, você realmente não vai se sentir escutada. E aí causa o conflito do diálogo. Então, fale no momento. Aí existem vozes aqui falando, sabe, Lana? Vozes dos pacientes, das amigas, da vida toda, de todo mundo. Ah, mas aí eu tenho que ver o momento certo. Ah, mas aí eu tenho que ver coisa. Por que ele não tem a iniciativa, Areta? Por que ele não tem o movimento? Aí é uma coisa que eu vou lá na história, né? Na história aí da humanidade, o homem foi ouvido o tempo todo que não podia chorar. Engole o choro, o homem não chora. E também a não falar, a não ter voz, porque muitas vezes ele tinha que silenciar, porque tinha que respeitar ali o pai, que era a autoridade máxima da casa e tudo mais. Então o homem ele já tem, por si só, dificuldades e tal. Aí
Outras coisas que são frases que marcam muito a história, a trajetória, né, da história e da humanidade e tal. Ah, tá falando que nem mulher. Para de falar, moleque fala muito. Então, olha quantas coisas que vão gerando aí, vão gravando, vão ficando aí nesse inconsciente coletivo, vão gravando nesse homem, e aí, quando ele tem a possibilidade realmente de falar, ele não fala. E não tendo a possibilidade de falar, ele também não quer escutar. Então, é um exercício. Se vocês mantêm o DDC em dia, o que é DDC mesmo? Diálogo diário do casal. Nós já fizemos um vídeo, vamos lá, ó. Bota o link na descrição para a galera do vídeo DDC, para vocês entenderem. Todas as vezes que esse casal faz esse diálogo diariamente, já exercitam tanto falar quanto escutar. Então segue a dica aí, né? Para que o seu marido te escute, você tem que manter o DDC em dia também, não é, Leonel? Isso aí. E muitas vezes o excesso de informação que a mulher vem trazendo, né, críticas, os momentos às vezes inoportunos, né, que você está passando, está com um problema ali e ela vem às vezes querendo falar, que não são momentos adequados, que faz com que, né, esse marido ele se desligue, ele fica mais, né, introspectivo, para não ouvir, né, como a Marita falou, com essa escuta ativa, essas demandas que a mulher quer trazer naquela hora. Então, assim, é importante, né, nessa conversa você sinalizar, como a gente citou aqui, não, vamos devagar, não, agora não, a gente pode conversar mais tarde, eu tô com a cabeça aqui pensando em outra coisa, agora eu não consigo te dar essa atenção, mais tarde a gente conversa. Então, é o casal o tempo todo sinalizar, é dialogar, é mostrar, né, que o momento agora não é apropriado, que você está com foco em outra coisa que você precisa demandar, porque o homem é diferente da mulher. O homem vai processando cada coisa de uma vez. A mulher já processa 10 coisas né, por vez. Então, né, saber esse time, saber esse limite, ter essa consciência de que cada um tem suas particularidades, é importante, né, de haver esse respeito para que a escuta ativa seja feita de uma forma correta no momento oportuno, né, Areta? Exatamente. Eu acho que essas dicas que você deu, assim, né, do momento, a tua voz de homem falando, até para as mulheres de casa entenderem. E não adianta, gente, ficar no cabo de guerra. Né? O que é o cabo de guerra? Né? Entender assim, quem tem mais força na relação. Aquele casamento que a gente já falou do ping-pong e do frescobol. Né? A gente tem que jogar frescobol, não ping-pong, não é competição. A gente tem que um ajudar o outro. Então, se eu percebo isso daí, a palavra percepção ela tem que estar muito aguçada nessa coisa da escuta, do diálogo. Se eu percebo que o meu parceiro está num dia ruim, mesmo que eu tenha demandas, eu vou dar uma respirada e vou tentar entender o melhor momento de falar. Assim como vocês, homens, né, percebendo que a mulher está bem assim, na necessidade de falar e tudo mais, não se distraiam tanto, né? Tenta priorizar para dar a atenção ao momento oportuno, porque muitas vezes aquele momento ali dela só falar, ela já se esvazia. Eu falo por mim mulher, mas acredito eu que esteja falando em nome de todas as mulheres aí de casa, né? Ou da maioria. A gente já se esvazia, se esvaziando, a gente já está naquele processo de que nem precisa dar soluções. Que tem isso também, né? O homem às vezes quer dar solução para o problema da mulher, mas não se trata de solução. Muitas vezes só se trata de escutar e mais nada. Então, se vocês aí de casa estão tendo essa dificuldade, primeira dica, façam um DDC, né? O diálogo diário do casal. Isso ajuda a botar esse movimento aí da comunicação em dia e aí tanto a fala quanto a escuta ficam, né, bem sintonizadas. Outro movimento, quando um ou outro não estiverem no seu melhor momento, sinalizem um para o outro antecipadamente. Como esse exemplo mais cedo que o Leonel deu, né, que ele estava acordando mais devagar, eu estava acelerado, ele sinalizou para mim, eu dei uma baixada e fui resolver as coisas e depois a gente conversou. Então, acho que assim, o DDC, sinalizar um para o outro, são dicas importantes. E eu quero ver vocês depois nos comentários, sabe, Leonel, colocando que essas dicas funcionaram. Vocês vão botar em prática e tal. Porque aqui, gente, o nome nosso é Casamento na Prática. Não adianta só escutar o nosso vídeo e não exercitar, não é, Leonel? Tem que praticar, pessoal. Aqui a gente está passando essas dicas aí valiosas para vocês praticarem
e ver que realmente faz sentido, né, que vai melhorar a relação de vocês. E essa é a nossa ideia, de estar levando esse conhecimento que a gente tem, essa bagagem que a Aretha tem, né, como psicólogo, especialista em casal e família, e a gente com a nossa família já junto, né, há mais de 25 anos, poder estar passando essas dicas, né, para tornar o casamento, o relacionamento de vocês mais tranquilo, mais suave, para vocês lidarem de uma forma melhor. É verdade. Então fiquem com essas dicas, coloquem pra gente aí, né? Deixa aí o like pra gente, dê o joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, se você tiver pelo YouTube, se tiver aí pelo Spotify, né, que é o nossa nova ferramenta de trabalho aí, também deixa aí seu comentário para nós, diga se está gostando, né? E faz todo sentido pra gente ouvir vocês, entender os depoimentos de vocês para poder a gente se estimular para mais e mais vídeos, né, e mais temas aí. Então, se quiserem sugerir também, fiquem à vontade. É isso aí, pessoal, e ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau!